Olá, meus peritos e peritas, como é que vocês estão? Vamos falar sobre um crime que aconteceu essa semana, né? Hoje é dia 27 de junho, a gente está gravando agora. E esse crime aconteceu essa semana, é muito recente, as informações ainda são muito novas, tem muitos detalhes ainda que não foram para a grande mídia, mas eu vim fazer um resumo rápido para a gente estar acompanhando esse caso que aconteceu em Itaperuna, no Rio de Janeiro, que é simplesmente um adolescente de 14 anos que tirou a vida do pai, da mãe e do seu irmão caçula de apenas 3 anos de idade por um motivo banal. Todos eles mortos com um disparo de arma de fogo na cabeça e os seus corpos foram escondidos dentro da cisterna da própria casa. Então, antes da gente começar, não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal aqui falando em crimes e se você quiser deixar um comentário, algum caso que você queira ver gravado aqui no canal, eu vou ficar muito feliz e muita vontade para gravar esses casos para vocês. Então é isso. Vamos para a vinheta. Então vamos lá. Então, por questões de lei, eu não posso estar trazendo aqui nem o rosto e nem o nome do autor desse triplo homicídio, mas eu vou trazer, tá aqui, eu vou deixar para vocês na edição, a imagem do rosto das vítimas e os nomes delas. Então as vítimas são Inaila Teixeira, que é a mãe da família, que era cabeleireira, Antônio Carlos Teixeira, que era o pai, era enfermeiro, e a criança, o irmão caçula, de apenas 3 anos de idade, que é o Antônio Filho. E aí o que vai espantar muito a sociedade, o que está espantando muito, né, através das imagens que a grande mídia está divulgando, que é a aparência inocente, a aparência franzina, a aparência ali minúscula do autor desse triplo homicídio, né, que vocês podem ver nas fotos de família. É um menininho pequenininho, tá ali franzininho, frágil, mas não se enganem, tá? Assim como foi feito, né, a divulgação das fotos, a população que não é próxima à família ou que não é próxima ali à região onde tudo aconteceu, né, tem essa estigma de que, meu Deus, essa criança, esse menino pequeno, como é que ele consegue fazer isso? Não se enganem, assim como aconteceu no caso da família Pesseguini. Eu vou gravar um vídeo também sobre o caso da família Pesseguini, mas todo mundo já conhece, sabe que aquela criança franzina das fotos não é fisicamente a mesma pessoa que cometeu os crimes, os seus respectivos crimes, né? Assim como o garoto Pesseguini, ele matou a família inteira e depois tirou a própria vida. Segundo as próprias pessoas, os próprios peritos que fizeram a cena do crime, alegam que aquela criança que a gente vê pequenininha ali do lado dos pais não é a mesma pessoa que cometeu os crimes. O garoto Pesseguini era uma pessoa de quase 1,75 de altura. Esse garoto que a gente está retratando hoje, que é o caso de Itaperuna, ele tem umas imagens dele sendo conduzido por um policial da Polícia Civil. Ele consegue ser fisicamente maior do que o policial, fisicamente falando. Então, assim, ele não é mais essa criança que a gente está vendo nas fotos de família que está sendo divulgado nas grandes mídias. Então, não se enganem, tá? Ele é o autor de um triplo homicídio contra sua própria família e uma das vítimas é uma criança de 3 anos de idade, tá? E o que mais vai assustar não é o crime em si, é a motivação do crime, e eu vou trazer aqui pra vocês. Esse crime aconteceu essa semana, né? Hoje é dia 27 de junho, como eu disse pra vocês. Então, assim, as coisas são muito novas, as informações são muito novas e o caso está se atualizando a cada dia que passa. Mas o que a gente tem de informação é o seguinte: segundo a própria avó do garoto, né, ela recebeu uma ligação dele uma noite dizendo que os pais teriam saído para levar o caçula para um hospital porque ele teria comido um pedaço de vidro, cortado a boca e precisava de ajuda médica. Porém, eles não teriam retornado para casa. Então, a avó, juntamente com alguns outros familiares, se juntaram, foram buscar esse adolescente de 14 anos na sua casa e saíram em busca da família, né? Até porque é uma coisa muito comum de se acontecer, mas já teriam passado algumas horas ali, já era para a família ter retornado para casa. Então, essa busca aconteceu em alguns hospitais, ninguém foi encontrado, obviamente, a gente sabe por quê, e aí foi acionada a polícia. Segundo o que a gente tem de informação, a polícia não agiu de imediato. Ela disse que era para esperar um tempo ali até que a família pudesse acabar voltando para casa, mas essa volta, esse retorno não aconteceu, obviamente.
Então, como aconteceu essa demora e ninguém voltava para casa, a polícia decidiu começar a atuar. A polícia fez ali as buscas por todos os hospitais ali próximos, né, à região de Itaperuna. Nada foi encontrado, não se teve informação, não se teve registro de entrada de nenhum daquelas pessoas que estavam ali no momento desaparecidas, né, nem do pai, nem da mãe, nem da criança. Então, sem registro de entrada dessa família, as investigações mudaram o curso. Então, alguns investigadores foram direcionados até a casa da família, né? Então, ali começaram -se a encontrar algumas coisas que levantaram a atenção de suspeita dos policiais. E bom, a gente está falando de um triplo homicídio, todos eles com arma de fogo. Então, tecnicamente, isso faz sujeira com aquele líquido vermelho que a gente sabe qual é. Então, para que a cena estivesse normal, deveria ter havido uma limpeza. Então, esse garoto fez isso, tá? Ele matou os 3, fez a limpeza ali do local, mas não fez a limpeza 100% do local, até porque é muito difícil se livrar dessas marcas vermelhas. É um líquido muito difícil de sair e ele pega em alguns cantos em que a polícia e os investigadores eles têm olhos técnicos para encontrar pequenas gotas em locais onde você acha que não tem, mas tem, e eles acham. E assim foi feito. Encontraram algumas gotas de sangue essas que não eram compatíveis com o ferimento em que ele alegava que o seu irmãozinho caçula teria na boca, né? Então foi investigado o quarto da família e aí quando o garoto percebeu que a investigação estava andando um pouquinho mais avançada e que eles iriam chegar em um ponto muito específico, ele chamou um tio dele de canto e decidiu fazer a confissão. Confessou o triplo homicídio e disse onde estava escondido os 3 corpos, que era simplesmente dentro da cisterna da própria casa. Bom, cisterna, para quem não sabe, são uma espécie de poços, né? São poços d'água dentro de casa, as pessoas fazem no quintal ou fazem dentro da própria casa, da estrutura da casa mesmo. São como se fossem caixas d'água subterrâneas e tem imagens, tá rolando na grande mídia, tem nas redes de televisão, imagens da polícia abrindo a tampa da cisterna, né? Então eles estão gravando ali e tem até um brilhozinho dentro da cisterna. Não sei ao certo, mas a impressão que eu tive, Nakamura, que eu tive, foi que era como se fosse um desses brilhos de globo ocular em resposta ao flash da câmera, sabe? Quando você grava alguma coisa ali no escuro e pega no olho de algum animal ou até de um ser humano e que o olho brilha, é um brilho mais ou menos parecido com esse, tá? Se vocês pesquisarem nas matérias das grandes mídias, você consegue achar esse vídeo aí. Eu não vou trazer aqui, até porque não acho necessário. Mas então vamos lá. E tudo aconteceu, tudo foi descoberto, o garoto acabou confessando, né? Ele foi conduzido até a delegacia de polícia, então a gente tem a imagem dele sendo conduzido, onde a gente consegue ver que ele, de estatura física, ele é bem maior do que o policial, então ele já não é mais aquela criança das fotos. Então a gente não pode chamá-lo de assassino, até porque ele é menor de idade e a lei protege isso, né? Então, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os menores de idade não cometem crimes, eles cometem infração. Então ele é um menor infrator. Então a imagem que a gente tem desse menor infrator é essa, né? Ele sendo levado para a delegacia, né? Apreendido, até porque menores não são presos, são apreendidos. E aí a gente entra nos detalhes do crime, que também é chocante, também é assustador, mas nada se compara aos motivos em que esse garoto tirou a vida das 3 pessoas que conviviam com ele dentro de casa, que era a família dele. Então vamos lá, segundo o depoimento do próprio menor infrator, aconteceu a seguinte dinâmica do crime. Ele conheceu uma garota em um jogo online, garota essa que era do Mato Grosso, aqui estado onde eu moro atualmente. Uma garota de 15 anos de idade, em que eles decidiram começar um namoro. Mas, segundo ele, essa garota teria dado um ultimato para ele, para que se ele não saísse do estado do Rio de Janeiro para se deslocar até o Mato Grosso, 2.000 quilômetros de distância, lembrando bem, para conhecê-la pessoalmente, ela ia acabar rompendo os laços com ele. Ele entrou em desespero, pediu autorização aos pais e, obviamente, os pais não deram essa autorização, até porque ele tem 14 anos. E a raiva dessa proibição
levou ele a cometer o crime que ele cometeu. Então, assim, é de uma situação, de um ato de indignação que não dá para se medir, não dá para ter uma dimensão da indignação que é esse caso, que eu arrisco dizer a vocês que dentro desse tempo todo que eu assisto True Crimes e de que eu venho gravando para vocês, esse caso tá entre os 5 piores que eu já conheci. Principalmente pelo fato de como ele fez, da frieza do autor e da motivação do crime. Então ele simplesmente matou o pai e a mãe, porque eles dois não deixaram que ele viajasse para conhecer uma namorada virtual que ele teria conhecido. E ele matou o irmão caçula porque ele alegou para a polícia que ele não queria que a criança crescesse sem os pais. Então ele decidiu, de livre e espontânea vontade, tirar a vida dessa criança. A dinâmica do crime foi o seguinte: segundo ele conta, ele pegou uma arma que era do pai, que estava escondida, até porque o pai fazia cursos de tiro. Tem algumas imagens que estão rolando nas grandes mídias do pai fazendo cursos de tiro, e não se sabe ainda, mas ainda está sendo levantado pelas investigações. Não se sabe se ele acompanhava o pai nesses cursos de tiro, e se caso ele acompanhava o pai, se ele teria alguma aula ali paralela, ou se ele simplesmente aprendeu só olhando o pai atirar. Mas ele pegou uma arma do pai, que estava escondida, e esperou todo mundo dormir, chegou no quarto dos pais. O primeiro disparo foi no pai, que teve morte instantânea, foi ali de imediato, um tiro a queima-roupa. Deu um tiro na mãe. Eu vi em uma matéria, não sei qual a veracidade dessa informação, vou buscar aqui para vocês, caso você já tenha essa informação, vocês podem deixar nos comentários, que a mãe não teria morrido ali na hora, mas em que no momento da ocultação ali dos corpos, que o garoto colocou os corpos dentro da cisterna, ela ainda estaria viva. E ainda com o barulho e com essa motivação de que ele não queria que o irmão crescesse sem os pais, ele simplesmente foi lá no quarto do garoto e deu um tiro no pescoço do pequeno de 3 anos de idade, que acabou perdendo a vida na hora. E aí outro ponto que me assusta muito, me choca muito, e isso deveria ser muito revisto pelos políticos brasileiros, né, até em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um assunto bem longo e complexo a gente discutir sobre a maioridade penal, é pelo fato de que a gente sabe qual vai ser o futuro desse garoto. A gente sabe que ele vai ficar no máximo 3 anos em reclusão, detido ali dentro de uma fundação casa, alguma coisa, algum órgão do tipo, e pelos cálculos ele ainda vai sair menor de idade, estando com 17 anos e com a ficha limpa. Nada mais que isso. E aí o pai e a mãe, que tentavam dar uma vida boa para ele, não vão ter essa segunda chance. Um garoto de 3 anos não vai ter esse futuro, que a idade que o garoto teve de vida vai ser o máximo que esse menor infrator vai pegar de detenção, né? Então ele não vai ter essa segunda chance para poder viver uma vida como esse garoto, esse jovem vai ter. E aí me choca muito uma entrevista que a avó desse rapaz deu, né, para as mídias aí das grandes televisões, e foi o seguinte: ela diz que a forma com que esse garoto confessou o crime é extremamente fria e assustadora, e ele ainda complementa a confissão dizendo que ele não se arrepende do que ele fez e que, se ele pudesse, ele faria de novo. As atualizações mais recentes que a gente tem desse caso, eu fui pela ordem cronológica do que tudo foi postado, do que tudo está saindo nas mídias, e agora a gente tem as atualizações mais atuais, que é o seguinte: a polícia do estado do Mato Grosso já conseguiu encontrar essa jovem, que é a namorada dele, né, de 15 anos. Ela já prestou um depoimento para a polícia. Esse depoimento foi gravado, foi um depoimento de duração de 2 horas, e essas gravações já foram enviadas para a polícia do estado do Rio de Janeiro, e obviamente segue em sigilo, né, por investigação e tudo mais, mas o que a gente conseguiu já de informação da própria polícia, que eles conseguiram disponibilizar para a grande mídia, é o seguinte: segundo a garota, eles se conhecem há 6 anos. Então, desde os 9 anos dela e dos 8 anos dele de idade, eles conversam através desse jogo e começaram a namorar.
Então, já tem muito tempo isso. E ela alega também que, segundo as investigações também, em que ela já sabia do crime e que eles conversavam tranquilamente sobre assuntos dos jogos e falavam sobre tudo que o garoto tinha feito como se fosse algo do jogo. Então a vida deles continuou normalmente, o namoro continuou normalmente, as conversas continuaram normalmente, enquanto esse rapaz de 14 anos estavam com o pai, a mãe e o irmão caçula mortos dentro de uma cisterna da própria casa. Bom, então essas são as informações que a gente tem até o momento, né? Hoje já é dia 27 de junho, é o que a gente tem de atualização liberado pela grande mídia, liberado pelos policiais, né, que estão envoltos nessa investigação. Se a gente tiver mais atualizações, obviamente esse caso não vai muito à frente, né, perante a justiça, até porque a gente sabe que ele é simplesmente um menor infrator, tem 14 anos, então, né, a gente já faz uma ideia aí do que vai acontecer, mas se a gente tiver mais uma reviravolta ou mais atualizações, eu vou trazendo para vocês, né? E aí eu vou fazendo vídeos, fazendo shorts, vídeos mais curtos, para que a gente traga essas atualizações para vocês aqui, para a gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse caso de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou o Nakamura, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpas pelo sumiço mais uma vez, né? Eu andava muito ocupado com outros conteúdos também que eu faço em outros canais, com edição de vídeo, criação mesma minha de outros conteúdos. Então tô voltando para cá, tenho a conta sobre os vídeos que a gente traz aqui, tem essa conta lá no TikTok também, então são vídeos em formatos mais curtos, com resumos maiores, mas também estou tentando direcionar o pessoal de lá para cá. Então, muito obrigado pela sua presença. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativando o sininho para receber a notificação das próximas investigações que a gente vai trazer aqui para vocês. E deixe nos comentários se você quiser ver algum caso em específico, e eu vou estar sempre por dentro das atualizações, e vou estar sempre dando uma pesquisada sobre os casos mais atuais. Eu tenho alguns que eu estou já montando roteiro para trazer para vocês, então espero que vocês aguardem. Inscritos novos, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao grupo de peritos aqui do canal, que a gente faz esse conteúdo todo, né, em forma de investigação. E espero que vocês gostem. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima investigação aqui no canal Falando em Crimes.